agora falar um pouquinho de como é que é a história da prosperidade no planeta Terra, ou seja, como é que nos foram dados os ensinamentos para nós termos mais prosperidade a nível do planeta. Com a base de que cada um colhe o que semeia, então, desde Buda que temos a ideia de que tudo o que somos é resultado do que pensamos. Portanto, estes foram os ensinamentos até ao século XX. Hoje o que lhes vimos é mostrar um pouquinho uma nova versão desta frase. Portanto, a teoria da lei da atração, que é o facto do semelhante atrair o semelhante, portanto, se eu penso positivo, se eu idealizo positivo, eu vou atrair isso para a minha vida. É baseada na lei da gravitação universal de Newton, que explica que dois corpos se atraem com uma força proporcional ao produto da massa. E é baseada em vários teóricos desde o ano de 1903, por exemplo. Este dizia, James Allen, de que os bons pensamentos produzem bons frutos. Wallace Wattles, que escreveu um livro chamado A Ciência de Ficar Rico, dizia que a melhor coisa que pode fazer pelo mundo é aproveitar ao máximo a si mesmo. James Allen, em 1910, escreveu que assim como um homem pensa no seu coração, assim é. Charles Haanel escreveu o sistema da chave mestra, no qual ele dizia que realmente a mente é a força criativa. E, portanto, ele descreve a lei da atração como a mais infalível lei de que depende todo o sistema de criação. Napoleon Hill, por exemplo, entrevistou mais de 16 mil pessoas para escrever este livro chamado A Lei do Triunfo, dentre elas os 500 milionários mais importantes da época, mais ou menos em 1920. Og Mandino, que escreveu o livro do maior vendedor do mundo, Joseph Murphy, que escreveu 45 livros, todos mais ou menos dentro da área da prosperidade, como por exemplo este Como Atrair Dinheiro, ou este que se chama Telepsiquismo, no qual ele diz que nós devemos usar o poder extrasensorial para atrair prosperidade. A Louise Hay, que é muito conhecida, que ela diz que os pensamentos que nós escolhemos são as ferramentas que usamos para pintar o quadro das nossas vidas. A Candace Pert, que na realidade o que fez em 1985 foi juntar o cérebro, as glândulas e o sistema imune, naquilo que depois se passou a chamar a psiconeuroimunologia. Ela conseguiu provar que quando nós temos um pensamento, o nosso cérebro liberta peptídeos que se vão ligar como um modelo de chave-fechadura, não é? Libertamos umas bolinhas que vão encaixar numas estruturas, que são os receptores celulares, que estão espalhados por todo o corpo e que os vão ativar. E, portanto, existe esta rede de comunicação intercelular. O que é que ela disse? Que estes peptídeos, aos quais ela chamou moléculas de emoção, são, na realidade, a comprovação científica da ligação entre a consciência, a mente e o corpo. Estas tais bolinhas, chamam-se neurotransmissores, são as substâncias realmente responsáveis pela troca de informação. Nós aqui vemos dois neurónios. Vemos isto que está representado a amarelo, é um neurónio, outro neurónio, e entre os neurónios a passar uma informação. Um são umas bolinhas, outros são os triângulozinhos, conforme as substâncias que são libertadas. E, portanto, o que é que acontece? Quando eu penso algo, eu vou libertar determinadas bolinhas, isto vai criar uma coisa chamada uma conexão neuronal. Quanto mais eu penso naquilo, mais eu crio esta conexão. Quanto mais eu tenho esta conexão, mais fácil me vai ser pensar naquilo. Na realidade é como se nós tivermos uma estrada como é que se chama, de terra ou de uma estrada, mas que vamos passando tantas vezes naquela estrada que aquilo que tinha galhos e arbustos vai deixar de ter galhos, arbustos, para passar a ser uma verdadeira estrada. Isto cria um fenómeno que se chama uma rede neuronal. Eu vou criar então esta rede neuronal. Esta rede neuronal, que é esta estrada, vai ficar ligada a determinado comportamento que eu tive. Porque o comportamento que eu tive é que veio de determinado pensamento que me fez libertar determinadas moléculas. Portanto, isto fica literalmente como uma rede. Isto está muito bem estudado hoje em dia. Bom, o que mais vos posso dizer sobre isto? Que isto, o que cria é uma música, uma sinfonia de mensagens que vão ser espalhadas por todo o nosso corpo.
isto transforma-se numa coisa que se chama a coerência, que é quando a minha intenção está alinhada com aquilo que eu penso, que eu sinto e da forma como eu atuo e, portanto, isto vai se transformar na minha realidade. O que estamos a dizer hoje aqui e que faltava a estes filósofos é este alinhamento com o coração. Portanto, é a criação a partir do coração. Quando eu crio a partir do meu coração, eu crio um campo eletromagnético que é coerente, que está alinhado e, portanto, é mais fácil co-criar o meu mundo, o meu universo a partir daqui. Portanto, e em termos dos pensamentos, vocês isto já sabem, não é? Se eu tenho um pensamento negativo, cada vez me sinto mais triste, mais deprimido e, portanto, vejam como é que está a representação desta pessoa, não é? Está com os ombros para baixo, com a cabeça para baixo e a ligação entre o coração e o cérebro está um bocadinho desfeita. Mas se eu consigo ter pensamentos de prosperidade, em que eu me sinto feliz, me sinto entusiasmado pela minha vida, me sinto motivado, então eu consigo ter um porta altivo e a relação entre o cérebro e o coração está muito bem determinada. Outro dos filósofos muito importantes do século XX foi o Wayne Dyer, que ele diz que não existe falta de oportunidades para ganhar a vida com o que nós amamos. Só existe falta de decisão para fazer com que isso aconteça. Escreveu vários livros que eu os aconselho a ler. Joe Dispenza, que também fala do nosso comportamento com as nossas intenções. Escreveu o livro de O Hábito de Ser a Si Próprio, ou o Curso a Si Próprio. E o Joe Vitale, que disse que o universo físico é uma materialização dos meus pensamentos e é a partir disto que nós hoje conseguimos agregar algo mais. Então, aqui nós diríamos que é uma materialização dos meus pensamentos quando estão alinhados com os meus sentimentos a partir do meu coração. Bom, e então, resumidamente, nós conseguimos colocar isto numa metáfora, em que eu tenho três alimentos, uma cenoura, um ovo e café, e eu vou cozinhá-los, fervê-los em água. E, portanto, o que é que acontece? A cenoura, que é uma estrutura dura, quando eu a cozinho, quando eu fervo em água, quando eu cozo, fica uma estrutura mole. O ovo, que era uma estrutura frágil, quando eu cozinho, fica uma estrutura dura. E o café, que é uma estrutura dura fisicamente, transforma-se numa bebida, transforma-se num líquido. Portanto, qual é a metáfora do que nós queremos tirar daqui? Que a mesma substância, que a mesma base, que é a água a ferver, consegue transformar diferentes substâncias em diferentes coisas. Portanto, eu decido o que é que eu quero fazer com a água a ferver que eu tenho. Todos nós estamos metidos na água a ferver, que é este campo unificado. Como é que nós nos vamos transformar? Essa é a diferença e isso é individual. Somos nós que temos que tomar essa atitude. Ok? Entendiu? Bom, e muito importante, não é? A perspectiva, porque o cérebro é o que polariza, a mente é o que polariza. Portanto, quando eu crio, eu co-crio o que eu quero a partir da minha mente, eu tenho um positivo, mas tenho um negativo, porque o cérebro polariza, enquanto que o meu coração não polariza. Assim como tudo é uma questão de perspectiva, achei muita piada a este slide, porque a escova dos dentes estava-se a queixar, a dizer que às vezes achava que tinha o pior emprego do mundo, mas comparado com o papel higiênico, a escova dos dentes está muito bem. Portanto, sempre tudo na vida é uma questão de perspectiva. Então, nós somos o que pensamos, o que sentimos e como atuamos. Esta é a coisa mais importante que podem tirar desta palestra. E isto está baseado na lei do amor, porque quando nós ativamos o nosso coração, quando nós conectamos a mente com o coração, vocês vão perceber que tem muito mais teoria teórica e filosófica por detrás disto, porque é uma ciência, porque na realidade existe uma estrutura ligada ao meu coração que se chama o timo, e existe uma estrutura no meu cérebro que se chama a epífise, que está conectada literalmente, não anatomicamente, mas está conectada imunologicamente, está conectada do ponto de vista da psiconeuroimunologia. Então,
Pergunto-me se vocês alguma vez se questionaram se existem factos comprovadamente comprovados de que nós estamos conectados com o cosmos. Primeiro, está provado que nós somos aquilo que se chama pó de estrelas. Os astrónomos chegaram à conclusão que mais ou menos 97% dos átomos nós compartimos com as estrelas. Portanto, nós literalmente somos pó de estrelas. E em 1944, este menino, que por acaso só ganhou um prémio Nobel da Física, assim uma coisinha pouca, ele provou que existe uma Matrix, portanto, uma Matrix que ele chamou a Matrix Divina, que depois transformou na teoria do campo unificado, na qual ele diz de que esta Matrix é a origem de tudo aquilo que existe, tanto no macrocosmos como no microcosmos, e há uma relação entre o que eu tenho fora e o que eu tenho dentro do meu corpo. Vejam depois que interessante, que o universo é feito 70% de energia escura, que no fundo isto é o campo totipotencial, é o vazio, é tudo aquilo a partir do que eu consigo criar. Por isso é que nós dizemos, se lemos estas teorias, que existe uma riqueza infinita no universo e que todos podemos aceder a esta riqueza infinita, literalmente falando, e que se eu tiver prosperidade a partir daquilo que eu crio, a partir do meu coração, eu não vou retirar nada a ninguém, porque esta riqueza é infinita e todos nós podemos aceder. Reparem que só 4% do universo é matéria, estrelas, planetas, nós. O resto é a matéria escura e a energia escura. Depois, outra comprovação científica é que os átomos do nosso corpo já pertenceram a outros seres vivos. Que toda a vida na Terra, literalmente falando, tem um grau de parentesco. Que quimicamente animais e plantas se complementam. Que o nosso corpo é perfeitamente adaptado para viver na Terra. Nós temos, reparem, que o planeta Terra fica aqui, esta bolinha pequenininha. E, portanto, como veem, nós estamos protegidos pelos campos eletromagnéticos à volta da Terra, dos raios cósmicos do Sol, literalmente falando, e das partículas. Que existe um campo magnético terrestre que é diferente do norte geográfico e do sul geográfico. Eu tenho o norte geográfico, onde é o sul eletromagnético, como se vê aqui. Aqui nós temos o norte geográfico que corresponde ao sul eletromagnético. Significa que eu tenho desde o norte eletromagnético, que corresponde ao sul geográfico, ou seja, seria o correspondente à parte de baixo do planeta Terra, a vir para cima em termos de ondas eletromagnéticas. Isto foi descrito por um senhor que se chama Van Allen, que, portanto, provou que existe este cinturão, esta cintura à volta do planeta Terra. Que, no fundo, também mostra que se pode considerar essa estrutura como um toroide, que nós também temos um toroide à nossa volta, depois vamos falar um pouquinho mais sobre isto. Mas, na realidade, o que é um campo? O que é que se chama o campo? Portanto, o Greg Braden pesquisou sobre isto, esta senhora que se chama Lynn McCarthy escreveu um livro sobre exatamente o campo, Max Planck, como eu já vos referi, que escreveu sobre a teoria do campo unificado. Portanto, nós temos aquilo que se chama o campo M, que é o campo mórfico, é o campo morfogenético, é o campo da ressonância mórfica, é o campo das ondas de forma, é aquilo que explica como é que as gaivotas sabem para onde é que têm que ir. É aquilo que explica como é que um óvulo gira para ser fecundado pelo espermatozoide. É o campo das formas, literalmente ditas, da forma. É o que explica que quando nós colocamos um tecido e lhe damos a informação de um tecido cardíaco, aquele tecido se transforma num tecido cardíaco. Esse é o campo morfogenético. Vejam, por exemplo, o campo morfogenético de uma gota de sangue AB negativo. Vejam como é que é a estrutura ou alinhamento. Isto é o que se chama um campo. Este campo morfogenético, que é o campo M, é, portanto, encontrado no macrocosmos, nas galáxias, nas estrelas, nos outros planetas, no planeta Terra, mas também no microcosmos.
como se fosse uma bolha entre os átomos, as moléculas, o nosso DNA, as nossas células, os nossos órgãos. E isto já sendo uma investigação mais recente, indica que tudo realmente está conectado com tudo e que nada está separado de nada, que todos estamos conectados a tudo. Eu estou conectada com cada um de vocês. Esta separação que existe entre nós é uma verdadeira ilusão. Estas correntes são umas correntes que atravessam todo o universo, sem consumo de energia, sem consumo de tempo, literalmente. Significa que o que está a acontecer aqui está a acontecer a milhões de anos-luz daqui. Então, quando nós pensamos nisto, começamos a pensar que há coisas tão superiores a nós que nós nem temos quase capacidade intelectual para entender. Também se demonstra que entre todas estas estruturas existe um campo R, que é o campo relacional, que é o campo entre mim e cada um de vocês, entre cada uma das pessoas que vive juntas, cada uma das pessoas que se comunica, que é o que permite que realmente haja a interação eletromagnética entre os seres humanos, entre os animais, entre as plantas, e existem variadíssimas fotografias sobre isto, nomeadamente fotografias tiradas às auras, quando as auras das pessoas interatuam. Portanto, o que mais vos posso mostrar ou comprovar de que nós somos feitos do mesmo material que o cosmos? Que a nível quântico não existem objetos sólidos. Esta é uma experiência muito interessante, quando se coloca uma folha de papel sobre um ímã e espalhamos pó de ferro e ligamos o som, que tem uma determinada frequência. Por exemplo, esta frequência 345 Hz faz com que as limalhas de ferro se distribuam daquela maneira. Por exemplo, a 5900 Hz as limalhas de ferro já se distribuem de uma maneira completamente diferente. E depois, as partículas subatómicas estão conectadas, mesmo que estejam a milhões de anos-luz uma da outra. Isto é explicado, ou foi explicado, por um senhor que se chama Rupert Sheldrake, eu já falei dele. Foi ele que, de facto, deu o nome àquilo que se chama hoje campo morfogenético. Como é que ele começou a estudar isto? E ele estudou numas ilhas tropicais, tinham a mesma espécie de macacos, sem qualquer contacto possível físico entre ambas as espécies, e depois de várias tentativas e erros, um determinado símio da ilha A consegue descobrir uma maneira muito engenhosa e eficaz de quebrar o coco. Por imitação, rapidamente os outros macacos vão aprender a quebrar o coco daquela maneira. E quando se atinge o número 99, a chegar ao 100, na outra ilha, sem que tenha havido nenhum contacto, nenhuma transmissão de energia do ponto de vista físico, começam os macacos espontaneamente a quebrar o coco da mesma maneira. Portanto, isto explica ou prova esta existência deste campo e foi chamado o fenómeno do centésimo macaco ou ressonância mórfica. Por isso é que é muito interessante a teoria de que quantas mais pessoas possam aprender sobre um tema, nomeadamente quanto mais de nós estivermos reunidos, por exemplo, a falar da paz, já a Madre Teresa de Calcutá dizia, não me levem a uma manifestação da guerra, mas sim uma manifestação a favor da paz. Ela estava a explicar a teoria da ressonância mórfica, porque quando nos juntamos muitos a favor de uma determinada coisa, é mais fácil para os restantes que não estão ali fisicamente, mas que possam absorver esse ensinamento, digamos assim. Depois, tudo na nossa vida está relacionado com energia. O físico Nikola Tesla disse que tudo no universo é energia, frequência e vibração. Temos, por exemplo, nós, o ser humano, tem uma frequência de 10 levantado a 8 em termos da escala do onda, as células 10 levantado a 15, os núcleos 10 levantado a 20 e assim sucessivamente. E isto varia também com os micro-ondas, os infravermelhos, os raios gama, portanto tudo é energia e tudo tem uma determinada frequência. Por exemplo, o cérebro tem uma frequência de 80 MHz, mas por exemplo, o vírus da gripe tem uma frequência de 57 MHz. O cancro, por exemplo, tem uma frequência, uma célula de cancro de 42 MHz. A comida processada tem uma frequência entre 0 e 15 MHz. Vejam que interessante.
um Big Mac, por exemplo, tem 3 MHz de frequência, enquanto, por exemplo, que uma bebida verde tem 150 MHz. Só o Timo, por exemplo, tem 65 MHz, o Colin tem 50 MHz, então tudo literalmente existe codificado com uma vibração e com uma determinada frequência. E também está codificada a forma como nós nos sentimos e as emoções que nós sentimos. Por exemplo, as emoções de vergonha, de culpa, de apatia ou de ressentimento fazem-nos estar numa frequência mais baixa, com um comprimento de onda mais baixo e fazem-nos estar num estado cerebral que é o chamado estado alfa. E à medida que nós vamos aumentando esta frequência até chegarmos ao estado ômega, que será o estado da iluminação, da consciência de tudo aquilo que existe. Um estado que se possa chamar de tal paz, de tal alegria, de tal amor, de tal completude, ou, lá está, iluminação, o estado da consciência última, ok? É para lá que estamos a tentar ir. Esperemos que estar mais ou menos a meio. Bom, então, temos o universo com as galáxias, onde estão os planetas, onde estão as pessoas, e dentro do corpo temos os nossos órgãos, as células, os átomos, as moléculas, a energia, temos o vazio. Portanto, há o universo fora de nós, mas também há o universo dentro de nós. Vejam isto, que isto é fantástico. Vejam uma célula do cérebro e vejam a fotografia do universo e a similitude que existe. Vejam o nascimento de uma célula a separar-se em duas e vejam a morte de uma estrela. Vejam uma fotografia de um olho humano e de uma nébula. Portanto, por isso é que nós dizemos que tudo o que está fora está dentro. E isto também significa que temos que ter muita responsabilidade, porque então as nossas ações e os nossos pensamentos também afetam o cosmos. Temos que ter responsabilidade pela nossa energia e pelos nossos pensamentos. Quanto mais sintonizados com esta energia cósmica nós estamos, também melhor nos sentirmos. E qual é a explicação? É que nós temos um conjunto de corpos que se chamam os corpos subtis, que não são mais nada do que átomos vibrando a alta velocidade, todos compactados. Existem 7 corpos subtis, embora existam outras linhagens que dizem outros números, que se chamam chakras, no fundo são estas condensações, estes centros de energia, e os chakras comunicam também com as redes de nadis no organismo, que são estas autoestradas que atravessam toda a nossa matriz extracelular, todo o nosso tecido conjuntivo. Muito importante para aquilo que vimos fazer aqui é o 4º chakra, que é o chakra do coração, que é o chakra que lida com o amor, mas também é bloqueado com o ressentimento. E o 6º chakra, que lida com a intuição, que lida com a capacidade extrasensorial e que é bloqueado com a ilusão ou com a desilusão. Quando vemos esta imagem, entendemos então que estamos conectados para dentro de nós e para fora de nós. Entendemos que à volta do nosso coração existe um campo eletromagnético, já vamos ver, e que este campo eletromagnético também sai fora do nosso corpo e se conecta com o todo. Quando nós conseguimos atingir isto, considera-se que estamos num estado de coerência cardíaca. É o estado de sintonia ou de alinhamento entre as emoções e os pensamentos. Reparem, este artigo, que é de 2019, de junho de 2019, de um jornal que se chama Clinical Neurophysiology, provou que a função do sistema nervoso central muda a frequência do meu coração e vice-versa. Ou seja, eles dizem aqui que oscilações de cerca de 0,1 Hz são suficientes para haver uma mudança entre cérebro e coração. E dizem que respirações de 6
vezes por minuto induz coerência. Ora, relembro-vos que nós respiramos entre 16 a 20 vezes por minuto. E, portanto, temos que atingir um estado no qual consigamos respirar só 6 vezes por minuto. Isto consegue-se em estados meditativos, mais próximos daquela frequência chamada a frequência ômega. Isto está aprovado cientificamente, existem aparelhos que conseguem mostrar a variabilidade cardíaca. O que é que isto significa? Significa que eu sou colocada num determinado aparelho e vai medir a forma como eu respondo a um determinado estímulo. Então, por exemplo, reparem, aqui em cima, quando eu estou preocupado, frustrado ou ansioso, o meu coração, a minha frequência cardíaca pode ir dos 90 aos 60 com picos. Isto significa que eu estou em incoerência, mas vejam quando eu estou em coerência, ou seja, quando eu estou, por exemplo, a cuidar de alguém, quando eu estou grato por alguém, quando eu estou com emoções positivas, então o meu ritmo cardíaco é constante. Eu subo o meu ritmo cardíaco, eu baixo o meu ritmo cardíaco, mas é constante, não existem picos abruptos. Quando atingimos este estado de coerência cardíaca, que esperemos consigamos atingir por determinados momentos, e existem técnicas realmente que nos ajudam a atingir este estado de coerência cardíaca, há então uma comunicação harmoniosa entre o meu cérebro e o meu coração. E quando atuam sinergicamente, nós temos melhoria do stress, nós temos mais clareza mental, nós ficamos mais acessíveis às mudanças, fluímos melhor com a vida e então quem verdadeiramente somos, entre o que pensamos, o que sentimos e o atuamos, está alinhado numa só direção. O meu coração é uma estrutura que existe anatomicamente falando, todos nós mais ou menos sabemos onde está o coração. O que não se sabia até há pouco tempo é que o campo elétrico do coração, que é aquele que é medido por um eletrocardiograma, já de certeza que todos fizeram, é 40 vezes superior ao do cérebro. E que o campo magnético do meu coração é 5.000 vezes superior ao do cérebro e estende-se por cerca de 9 metros para a esquerda e 9 metros para a direita. Então vejam, por isso é que nós colocamos este desenho em que existe um campo eletromagnético à volta do meu coração, que emite, que é diferente este campo eletromagnético consoante as emoções que eu estou a sentir. E sem que tenhamos consciência dele, obviamente. O cérebro, o coração tem uma estrutura neuronal complexa. Aquilo que se chama o sistema neuronal cardíaco. Como veem em baixo, temos uns neurónios intrínsecos cardíacos aferentes. Aquilo que não se sabia até há muito pouco tempo é que o coração tem um sistema nervoso complexo. Ok? Portanto, estamos a complicar tudo. Agora ainda vou complicar isto um pouquinho mais. É que embriologicamente, aqui não percebem muito esta imagem, mas pronto, isto será um embrião com uns dias de vida. Embriologicamente, desde a mórula, que é quando temos as primeiras células, depois da fecundação entre o óvulo e o espermatozoide, o primeiro órgão a aparecer é o coração. A partir do coração é que é dada a ordem para que se continuem a formar todos os outros órgãos. Podemos dizer, do ponto de vista mais esotérico ou nas correntes mais teosóficas, que o assento do espírito é no coração. Então, o que é que eu queria dizer mais sobre isto? Que o coração manda mais informação para o cérebro do que o cérebro manda para o coração. E que, embriologicamente, as ondas cerebrais da mãe sincronizam com os batimentos cardíacos do bebê. E, portanto, quando a mãe tem emoções positivas, o bebê terá emoções positivas. Quando a mãe tem emoções negativas, o bebê terá emoções negativas.
Esta estrutura toroide, que é a explicação do campo eletromagnético do coração, apresenta mais ou menos o formato, eu diria, de um pneu, mas disseram para dizer um donut, que é muito mais bonito, mas pronto. Como isso pode dar aso a algum açúcar no vosso cérebro, eu não queria colocar, mas temos realmente de admitir a semelhança entre uma estrutura toroide. Portanto, nós temos um donut no nosso coração, que também, exatamente como a estrutura que sai do planeta Terra, aquela imagem que eu mostrei de que sai um campo eletromagnético do norte eletromagnético para o sul eletromagnético, aqui acontece exatamente a mesma coisa do nosso coração e também do nosso corpo como um todo. Portanto, nós no fundo temos dois donuts. Um donut mais pequeno à volta do coração e depois um donut maior que rodeia todo o nosso corpo. Que é mais, portanto, qual é a explicação desta imagem? É para mostrar que até no espaço vazio que há energia, esta é a energia do vácuo, a energia do vazio, que tem uma origem puramente quântica, para o qual nos leva aos buracos negros nos quais a matéria é arrastada. Portanto, isto pode-se mover a energia quando nós criamos um vórtice. Repare, nós criamos este vórtice daquela esfera para fora, estou a criar um vórtice de energia que vai colapsar a energia eletromagnética. Quando eu colapso esta energia eletromagnética, eu formo um buraco negro. A partir daqui há uma implosão da energia. Quando existe uma implosão da energia... Ai, que baralhação na vossa cabeça. Ok. Portanto... Quando é numa implosão de energia, a seguir vai haver uma explosão de energia. A partir desta explosão de energia, a energia torna-se vorticial. É por isso que se cria um vórtice. Ok? Bom, quando nós atingimos este estado, que cientificamente chamamos de coerência cardíaca, aqui passamos a chamar de entrada no espaço sagrado do coração. Portanto, nós entramos neste espaço quando com as técnicas que se vão falar, como por exemplo ativar a glândula pineal, nós conseguimos atingir uma frequência determinada. Neste estado, as nossas emoções passam a ser aceites e trabalhadas com mais naturalidade e com mais fluidez. Daí ser muito importante, por exemplo, ensinar estas técnicas às crianças. E, portanto, a nossa mente gasta menos energia a resistir à raiva, ao medo, ao stress, porque sabemos que isso nos dá cansaço. Passamos a assumir as coisas e a fluir com elas. É um facto que nós acedemos com muita dificuldade aos planos superiores da consciência pelo bloqueio da nossa própria mente. Portanto, uma das coisas que aprendemos quando vivemos no coração é aceder a este tal ser cósmico que está em conexão com o todo. Então, qual é a explicação e porque é que estamos a explicar a teoria deste viver no coração, deste entrar no espaço sagrado do coração, de vivermos em coerência cardíaca, de termos uma melhor conexão entre a mente e o cérebro? A explicação teórica, digamos assim, vem dos antigos maestros maias, que indicam que estamos, de facto, no início de uma mudança global para toda a humanidade, que já vem de muito, que vem de mais antigamente, porque reparem que este mestre hindu dizia que, na realidade, não existe nada, existe uma unidade absoluta, quando em 1890, portanto, ainda não havia explicação do que era átomos, do que era vazio portanto, os mestres tinham acesso a este conhecimento, não sabiam colocá-lo em termos físicos, como nós dizemos agora. Quando nós acedemos a este estado, a esta frequência que nos traz uma tranquilidade e uma paz e uma serenidade, esta sincronização e comunicação que é invisível, energeticamente falando, entre o nosso coração, melhor dito, o timo, e a epífise, torna-se muito fácil. Portanto, quando atingimos isto, o cérebro e o coração atuam sinergeticamente e conseguimos, então, atingir um estado de coerência.
ok? Estas imagens são muito bonitas e falam por si. E conseguimos literalmente ter uma coerência mais global. Quando eu tenho uma coerência, quando eu consigo que a minha família entre em coerência, então eu consigo também que as pessoas que contactam comigo entrem em coerência e com isto consegue-se uma coerência global até que possamos idealizar, entrarmos todos em coerência em termos de humanidade. Ok? Portanto, este coração, que é o coração, podemos dizer o coração energético ou espiritual, não é o coração anatomicamente falando, que é um ponto de acesso, quando nós acedemos a este espaço que guardamos no sítio do nosso coração anatómico, é um ponto de acesso àquilo que se chama a intuição. É um ponto de acesso a outras dimensões. Vamos ver isso agora um bocadinho mais à frente. Esta informação intuitiva, quando nós acedemos a esta informação intuitiva, o ego é colocado em cima pela intuição, acalmando a nossa mente, ativando o nosso sexto chakra, que é também chamado o terceiro olho. Esta conexão ativa-se. Nós conseguimos ativar isto com a ativação dos tubos da glândula pineal, que eu já vos vou mostrar. Então, quando estamos no coração, conseguimos ver com mais clareza e, principalmente, isto para mim parece muito importante, passamos a viver num estado chamado de não resistência. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu passo a fluir com as coisas que me acontecem. Ok, eu fui despedido. Ok, então significa que eu tenho que procurar emprego, em vez de me estar a queixar porque fui despedido. Aconteceu-me algo na minha vida que eu fico triste, fico frustrada porque não era aquilo que eu queria, não estava à espera daquela situação. Eu consigo vê-la desde outra perspectiva, desde outro ângulo. Quando eu faço isto, eu não me queixo, eu não resisto àquilo que me acontece. Eu sei que aquilo que me acontece é para uma aprendizagem maior e, portanto, eu passo a fluir. Esta imagem do rio, não sei se acham, mas está muito bem escolhida para este diapositivo. Bom, então nós passamos a estar neste estado de serenidade. Vejam este exemplo que tem a ver com o que eu estou a dizer, que é quando nós sonhamos. Reparem, esta florzinha diz assim: começou a chover e a florzinha diz: oh, mas não é isto que eu tinha pedido, porque a florzinha queria sol. E depois, quando vem o sol e quando realmente a florzinha já deixou de ser uma florzinha para ser uma flor, a flor diz: ah, mas talvez fosse isto que eu necessitava. Então o que é que acontece? Quando nós criamos a partir da nossa mente, em relação a este exemplo, eu crio a chuva. Eu tenho de pensar que quantidade quero que chova, quantos dias é que eu quero que chova, como é que eu quero que chova. E quando eu crio a partir do meu coração, que eu sonho que esteja chovendo, então vai acontecer exatamente o melhor. Vai ser a chuva na quantidade certa. Talvez, se levarmos isto a um extremo, em termos teóricos, quando os índios, por exemplo, faziam a dança da chuva, do ponto de vista da explicação teórica, significa que eles emitiam uma determinada frequência para um campo eletromagnético total. Portanto, nesse sentido, é fácil perceber como é que aquilo funcionava. Agora deixou de funcionar. Sim? Bom, então já posso fazer filmes. Bom, então, esta coerência, como eu já expliquei, que nos leva então a um estado de coerência global, que é a ligação entre os humanos e o sistema energético da Terra. A Terra, o planeta Terra, também tem o seu campo eletromagnético e leva-nos a uma intenção coletiva organizativa no qual estaremos todos com o mesmo objetivo. Mas então qual é a teoria de como é que nós entramos neste espaço sagrado do coração? Portanto, isto foi descrito mais ou menos há 6.000 anos atrás, no qual nós, ativando o cérebro e a glândula pineal, literalmente saem raios de luz da nossa cabeça, que só vamos ver numa dimensão extrafísica, porque não são literalmente luz como estas lâmpadas.
Conectamos, segundo o professor Drúnvalo, que foi quem descreveu isto para a humanidade, conectamos o coração e a cabeça através da língua, ativamos o nosso terceiro olho, que é a ativação da glândula pineal. A glândula pineal, em termos filogenéticos, será como um fotorreceptor meio atrofiado, mas é através da glândula pineal que nós temos acesso àquilo que consideramos o que é dia e o que é noite, os ritmos circadianos. Segundo Descartes, por exemplo, a alma ancora-se na glândula pineal. Bom, então, em termos anatómicos, a glândula pineal situa-se no cérebro, mais ou menos na zona de metade do cérebro, é uma estrutura muito pequenina e produz uma hormona muito importante, que é a melatonina. A partir da produção da melatonina, quando nós estamos a dormir, é que se vão produzir muitas outras hormonas em termos hormonais. Portanto, podemos dizer que a melatonina é um maestro hormonal. Quando ativamos este terceiro olho, que é o chakra que fica no meio das sobrancelhas, este aqui, é o chakra que permite, portanto, aquilo que consideramos a clarividência, a telepatia, poderes extrasensoriais. Quando a ativação do sexto chakra, do chakra que fica no meio das sobrancelhas, quando este chakra estiver mais aberto, vamos dizer assim, um bocadinho mal, e o coração então está conectado com a minha epífise, aparece este halo dourado na minha cabeça. Reparem que a ativação da glândula pineal tem uma determinada teoria. Nós temos que simular como se da glândula pineal saem uns tubos, e esses tubos têm que ter uma determinada direção, com uns determinados ângulos. Quando fazemos isto, entendemos o processo da criação, que é muito importante para a conexão com outras dimensões. Depois, voltamos do cérebro, depois da ativada pineal, voltamos do cérebro novamente ao coração e então conectamos com a nossa essência superior. A partir daqui é que obtemos informação do campo unificado e ativamos também uma estrutura que se chama o Merkaba, que é um veículo. Reparem, isto será quando nós ativamos estas estruturas, o nosso corpo literalmente se ilumina. Literalmente falando, como está aqui nesta imagem. Portanto, o Merkaba, pela definição das palavras, é um campo de luz gerado pela rotação de fórmulas geométricas específicas. É como, vamos simular que fosse como aqueles cubos que têm, como é que se chamam aqueles? Isso, esses cubinhos mágicos, e que suponhamos que quando atingem todas as cores, aquilo se iluminasse. Mais ou menos o que nos acontece a nós. Então, o que mais lhes quero dizer? Que saiu um artigo na revista Neuroscience em 2017, só para perceberem que estas coisas são teóricas, mas têm um conhecimento científico por trás, no qual diz que existe um universo multidimensional nas nossas redes neuronais do cérebro. Portanto, diz que temos 11 dimensões a nível do cérebro. Quando imaginem que só pensarmos em 4 dimensões já nos custa à nossa mente, e que o cérebro então tem umas estruturas arquitetónicas com uma organização multidimensional que contêm espaços em 11 dimensões. E quando estimulado, é como se o cérebro construísse então uns determinados castelinhos de areia multidimensionais. Isto tem umas imagens muito bonitas que depois podemos mostrar no outro dia. Então, quais são as consequências de entrar no coração? Lembrem-se que nós estamos fechados ao conhecimento. Nós temos um conhecimento que trazemos que é intrínseco e nós estamos fechados. É como se quando nós passamos a viver no coração, nós fazemos um download da informação intuitiva, intrínseca que nós trazemos para o nosso corpinho belo. Então, também vos quero dizer que temos 86 mil
400 oportunidades de tomar decisões que nos façam felizes. A decisão de mudar a nossa vida só depende de nós. Quando estudamos sobre isto, e eu estudei, como veem, isto não é assim tão simples como parece. Quando percebemos a teoria do que está por trás do que se faz numa meditação como este género, tem que ser uma decisão intrínseca de cada um, de querer que a sua vida seja melhor. Mas eu quis-vos trazer a explicação científica que existe por trás disto para que isso aconteça. Então agora, para terminar, queria-vos mostrar mais ou menos o que se faz num retiro como este género, em que de facto há muitos abraços, que é muito importante que cada pessoa leve um tapa-olhos, porque as meditações são feitas com tapa-olhos, exatamente para que nós possamos aceder à lâmpada que temos aqui e que normalmente não a ligamos, e que então nos possamos lembrar que somos seres lumínicos e que vamos despertar a nossa própria luz. Reparem o desenho, a fotografia de uma aura, de um campo eletromagnético doente. Quando estamos doentes ou quando temos algo que nos chateia, que nos preocupa, que nos aborrece, que nos chateia um juízo, ou uma doença física propriamente dita, olhem como é que está a nossa aura encolhida, com pouca cor. Vejam outro exemplo aqui. Há o desenho da direita, que está a aura recortada, que não tem cor suficiente, que não tem tamanho suficiente, ou um campo eletromagnético saudável. Vejam o exemplo de um campo eletromagnético saudável, com cor, com os chakras bem definidos. Portanto, nós temos toda esta capacidade de nos iluminar a partir do nosso interior, e esta sensação de iluminação é explicada por uma coisa que se chama convergência harmónica. Ou seja, quando o meu campo eletromagnético está em compaixão, quando eu acedo verdadeiramente ao meu coração, esta frequência que eu produzo, que é uma frequência de iluminação, em termos físicos chama-se negentropia. É quando eu atinjo este estado meditativo e de harmonia completa, ou felicidade completa, como lhe quiserem chamar. O que é interessante é que quando nós meditamos nesta estrutura e quando nós conseguimos pôr-nos nesta frequência, nós melhoramos o desempenho do nosso corpo físico, sem propriamente fazermos exercício físico, porque ativamos áreas do cérebro que nos aumentam este potencial. Nós conseguimos literalmente mudar a nossa vida na terceira dimensão. Nesta dimensão que estamos aqui, é literalmente como é que se diz? Um life-changing, porque eu a partir daqui consigo aceder a coisas que eu já não me lembrava que tinha. Muito importante é de facto, eu já falei muitas vezes sobre isso, é o acesso à nossa capacidade extrafísica, o conseguir aceder a dimensões extrafísicas, como por exemplo as projeções astrais, ou a clarividência, ou a telepatia, aquilo que nós chamamos as intuições, aquilo que nós chamamos visões, ou aquilo que as pessoas possam ouvir. Todas essas capacidades extrasensoriais, que eu já expliquei muitas vezes em termos teóricos e científicos, então nós conseguimos aceder mais facilmente a isto, porque realmente conseguimos ativar este eixo, que é um eixo hormonal entre o coração e a mente, entre o timo e a epífise, e com isto temos mais capacidade. Que perdemos esta capacidade na nossa infância. Todos nascemos mais ou menos com estas capacidades, mas perdemos-las na infância pela forma como estamos a educar as crianças, não estamos preparados para o acesso a estas dimensões extrafísicas. Cada vez mais as crianças estão a nascer com mais downloads a continuarmos com a medicina como estamos a continuar, as crianças vão andar todas medicadas, da forma como estamos a interpretar a leitura destes seres que estão a nascer.
Bom, então, outro dos benefícios que temos de aceder a este estado meditativo é a harmonia completa do nosso ser, é o aumento do nosso potencial energético e de bem-estar, é a ativação dos canais energéticos do corpo físico e do corpo subtil, portanto, aquilo que nós poderíamos considerar a ativação, por exemplo, dos meridianos da acupuntura e das redes de nadis que existem à volta do nosso corpo. Aumenta então a capacidade da nossa autoconsciência e, muito importante, e é a explicação para estes estados alterados de consciência, é a sincronização temporofrontal, ou seja, o meu cérebro lateral comunica com o meu cérebro frontal, através de uma estrutura que se chama o hipocampo. Então vejam um artigo que saiu em, 2009, que explica que há uma região no hipocampo, que se chama CA3, que nos leva a este estado alterado de consciência. Portanto, esta é a fundamentação neurológica das vias neuronais que se ativam nos processos meditativos e quando nós conseguimos aceder a outras dimensões, ok? Só para não dizerem que não está nada provado. Está provado e já saiu há 11 anos. Então, este hipocampo, onde é que ele está? Está aqui. Aqui esta zona do hipocampo é a estrutura que é ativa e que, a partir daqui, nós podemos justificar como é que nós conseguimos aceder a estes estados alterados da consciência. Bom, então, para resumir, quais são as consequências de nós entrarmos num espaço mágico do coração, neste estado mais meditativo? É mudarmos de casa para uma casa mais bonita, é deixarmos de sentir o tempo, a distância, o espaço no sentido comum do que estamos habituados a ter. É a conexão com outras dimensões, vejam que bonita esta imagem. É a ampliação da nossa autoconsciência, o acelerarmos o nosso processo de ascensão e de iluminação para um estado mais zen. E é estarmos em conexão com o todo, passarmos a perceber que todos somos partes do todo, que não somos separados de nada, e isso faz-nos viver melhor, porque então deixamos de ser tão críticos para os outros. Porque se eu sou parte do outro e o outro é parte de mim, se eu estou a falar mal do outro, estou a falar mal de mim. Começa a mudar um pouquinho a nossa percepção dos seres. Certo. E então, passamos a ser assim umas lampadazinhas, passamos a ser um amanhecer para as outras pessoas, porque nos lembramos que fomos feitos para a dimensão do cosmos, iluminaremos tudo só com a nossa presença e, de facto, o que vamos sentir é muita energia, muito mais energia. Seremos muito melhores com aquilo que é a Mãe Terra e o Pai Céu, porque então vamos estar mais conectados e esta conexão faz-nos estar ligados às entidades que estão connosco desde o nosso nascimento e que, como tudo é energia e tudo vibra e que cada pensamento que eu tenho cria uma impressão neste campo total da inteligência, que é o campo unificado, que é esta matriz divina, e que cada célula do meu corpo é um ponto de consciência dentro deste campo universal, então eu devo alinhar os meus pensamentos na frequência do universo, porque eu quero deixar de ser tóxica para os outros, eu quero deixar de ser lixo para as pessoas que estão a compartilhar comigo, mas também para o resto do universo. E com isto, lembrarmos-nos que somos seres de energia, que produzimos campos eletromagnéticos, passamos a ser conscientes da nossa própria realidade, sabemos que conseguimos modificar a nossa realidade, só que sem polaridade. Portanto, com o aspecto mais positivo da cocriação a partir daquilo que eu quero. E como uma parte desta inteligência então reside em nós não nos podemos separar, sabemos que o universo está à espera que a nossa perspicácia se desenvolva e que nós nos possamos evoluir para conseguir tudo aquilo que nós nos programarmos a partir do nosso coração para que atinjamos o máximo que podemos vir a ser.
Muito interessante que deixemos de ser o Homo sapiens modernos com os nossos telemóveis e computadores e passamos a ser o Homo sapiens Illuminatis, que é um Homo sapiens que já consegue aceder a outras dimensões e ser mais intuitivo e ser mais feliz. E eu pergunto se estão prontos para evoluir, se estão prontos para fazer esta mudança, porque lembrem-se que quando acedemos a isto, também temos que refletir nos nossos pontos mais escuros, porque a luz é a ausência de escuridão. E, portanto, temos que nos voltar para aquilo que nós temos e que ainda precisamos de melhorar. E, portanto, peço-vos que aceitem a sincronicidade do destino, que se disponham e que estamos à vossa espera, neste ou noutros retiros. Muito obrigada. Alguma pergunta? Depois deste brainstorm. Então, e como é que se ativa o terceiro olho? Não é necessário muita coisa? Ser vegetariano? Não. Aqui a lógica, a explicação teórica é um conjunto de exercícios que são feitos, simulando que a partir da pineal saem uns determinados túbulos. Aqueles que parecem uma bocado nos Sim. Então, a partir desses tubos, num determinado ângulo, com um determinado som que se faz, é ativada esta glândula pineal. Obviamente que poderão existir outras técnicas. Hoje a lógica de explicar esta teoria é que nos voltemos para o nosso coração. E voltando-nos para o nosso coração, temos que ativar o coração com a mente. Nós estamos habituados a viver com a mente, a criar a partir da nossa mente. E a mente é polarizada, portanto, cria um positivo e um negativo. Portanto, quando eu deixo da minha mente ao meu coração, a partir do coração eu vou ao cérebro, ativo a epífise, a partir daqui eu volto ao coração e transformo-me num ser de luz. Mas o coração, como tem um campo também eletromagnético, correto. não é polarizado? O coração tem... Não, porque quando o coração, na realidade, nós temos 3 corações. E nós temos um coração, temos o espaço sagrado do coração e depois temos um pequeno espaço sagrado do coração, que é este que acedemos quando vimos desde a epífise ao espaço do coração. É um bocadinho complexo, de facto. Não, querida, nenhum problema. Qualquer pessoa, digamos que isto é uma técnica que foi proposta por como eu expliquei, pelos antigos maias, foram escolhidas determinadas pessoas na Terra para passar esta tradição, foi canalizada determinada forma de fazer isto, tem uma determinada teoria, e a partir daí começaram-se a ensinar professores que o possam fazer. Quem nos vai fazer é o Dr. Santiago, que está ali atrás, que eu agradeço, que ele prefere que fale eu, ele gosta de me ouvir a falar, porque na realidade quando ele começa a falar não se cala tanto. E por isso arriscávamos a ficar aqui até à meia-noite, mas se tiverem alguma dúvida mais complexa, eu vou passar a palavra. O Dr. Santiago faz isto há cerca de 30 anos. Além de ser médico, os professores para fazerem, para ensinarem ou para, digamos, ensinarem a entrar dentro do coração ou que nós possamos co-criar a partir do nosso coração, são professores certificados dentro de uma coisa que se chama a Escola da Remembrança, que é um nome que em português não fica nada bem, mas não consegui outra palavra. E então, o Dr. Santiago, como professor certificado, além disso é médico, trabalha há muitos anos em medicina vibracional, geometria sagrada, e como perceberam, isto é tudo geometria sagrada. Quando nós nos ativamos, quase como, literalmente, como se rodássemos e nos encaixássemos, se nos alinhássemos, isso é geometria sagrada pura. Olha, eu vi uma vez na internet, eu não sei se era do Greg Braden, que foi ele que expôs isso, que era uma ecografia que uma médica estava a fazer no abdômen e havia um cancro e estavam 3 pessoas. Sim. Um cancro da bexiga. El vídeo de Greg Braden. Sim, é um cancro de bexiga. E
E então aquilo Desapareceu. Sim, claro. em minutos, em 6 Claro. minutos ou 8 minutos. Claro. ou assim. Tudo é possível, nada é impossível. Desde que tenhamos alinhados com a frequência correta a colocar o campo eletromagnético correto. Esse alinhamento que nós temos que ter tal consciência que fazemos. Certo. Por isso é que isto é uma coisa de 1 hora e o que estamos aqui a propor é um retiro de 3 dias. Ok? Portanto, isto não é, porque é assim, não é agora chegar aqui, agora vamos todos fazer aqui vamos pôr aqui um corno à frente e 2 cornos de lados e já estamos Illuminati. Não é assim, porque nós temos os nossos desequilíbrios, não é? E os nossos desequilíbrios dos nossos chakras, do nosso corpo energético, e isso é corrigido antes que possamos atingir o Nirvana. Não sabemos educar as crianças, não estamos... Claro, porque... Claro! Sim, estamos a falar só de que nós vimos com esta capacidade, mas temos um trauma que nos bloqueia e, portanto, nós passamos a viver aqui em vez de vivermos aqui. Essa é a explicação pela qual agora temos que fazer estas porras. Portanto, quanto mais aprenderem e quanto mais pessoas fizerem, mais pessoas vão ter acesso à informação e mais facilmente podemos evitar que as nossas crianças passem a estar polarizadas. Quando fala daquilo que as crianças nascem agora cada vez mais começam com comunicação, Sim. é mesmo nesse sentido de que não estão... A sociedade não está adaptada a que uma criança diga, por exemplo, a minha outra mãe era melhor que tu. Certo? E então isso, que acham que aquela criança não está bem. Claro. Isso, sim, tem a ver com isso. Isso dava pano para mangas, essa conversa. Alguma outra pergunta? Ou fui clara ou não fui clara? Quando é que é o retiro? O retiro é 21 de fevereiro. Espero que já esteja publicado. Portanto, 21 é uma sexta-feira, portanto terão que fazer um dia de férias, ou então ficam doentes. Impossível. Já não está a gravar, ele já não está a gravar, já posso dizer isto. Portanto, 21 é uma sexta-feira, a entrada é às 8h30 da manhã, para começarmos mais ou menos por volta das 9. O retiro implica que vai ser feita uma explicação mais ou menos teórica. Quem estiver lá, que já esteve aqui, já leva mais ou menos a papinha feita. O Dr. Santiago vai falar o que ele entende que deve falar. Vamos fazer práticas meditativas. Vai ser no Porto, no Seminário de Vilar, porque é um sítio que permite que possamos comer lá, possamos dormir lá e temos o jardim de... como é que se chama? O jardim, o palácio de cristal ali ao lado, para trabalharmos na natureza, que também é muito importante para este tipo de trabalhos, digamos assim. Portanto, temos sexta todo o dia, sábado todo o dia, domingo de manhã. E depois estão libertos para ir para a selva. Preparados! Se procurarem na internet, pelo professor Drúnvalo, Awakening the Illuminated Heart, que na realidade é Despertando o Coração Iluminado. Este retiro é feito em todo o mundo. E o que a mim mais me entusiasmou, além de confiar, claro, no Dr. Santiago, mas não foi isso que me entusiasmou. O que me entusiasmou foi perceber a teoria que está por trás disto e foi ler, como é que se diz, as afirmações das pessoas que fizeram, que muito corretamente dizem que existe uma vida antes do retiro e depois do retiro. Isso foi muito significativo para mim. Eu acho que às vezes eu sinto dentro de mim que mesmo que tudo esteja caótico, aqui há paz. Pronto. Isso é o viver no coração. E em momentos de grande sofrimento,
um estado meditativo. Que mesmo aí que uma pessoa encontra ali um... Eu não Certo. sei explicar. Isso é um estado meditativo. O que acontece é que cada vez menos estamos mais longe desse estado meditativo. Porque temos tantos... Essa sensação muito brilhante. Essa sensação muito brilhante é esse estado meditativo. Sim, mas eu já senti isso, por exemplo, Claro. num momento enfático no Adeus à Virgem, quando as pessoas estão, milhares de pessoas, num estado de sentimento de amor brutal, isso sente-se Então, aqui. mas eu expliquei a ciência por trás disso. Isso chama-se ressonância mórfica. Quando todas as... É a mesma coisa que ir a um jogo de futebol. Há um jogo de futebol que esteja 2-2 e que possa indicar um passar não sei quanto à final do mundo e o outro perder, se naquele momento e que estejam a jogar em casa, portanto 90%, não é? Deve ter acontecido, mas eu não vi, mas estou a inventar. Mas aqueles milhões de pessoas vão entrar em êxtase, é impossível que uma pessoa esteja ali sentada e não esteja contaminada com esse sentimento. Mas isso, a explicação científica é a ressonância mórfica. O filme? Está bem. Vou ver. Mais perguntas? Quando é que vai ser o próximo casamento no dia 22 e é uma sobrinha muito querida e não podemos faltar. Que tiene una boda el día 22, entonces quiere saber cuándo va a ser la próxima fecha. Por ahora voy a estar de corazón allá en la boda y nosotros te avisaremos después porque seguramente vamos a hacer otro. Vamos ver. Se houver número, fazemos. Quem sabe? Não, também é uma... Como é que se diz? Obviamente que isto exige uma preparação muito grande da pessoa que está a fazer isto, não é? Não tanto em termos logísticos, porque não foi assim tão complicado, mas há uma preparação por trás, energética, quem percebe do assunto, claro. Portanto, isto tem que ser... Claro! Por isso é que eu gostei muito de ler sobre o assunto e perceber que, de facto, pronto, eles têm algum cuidado em que isto seja feito por professores certificados. Aqui temos alguma vantagem, ele não está a perceber o meu português, portanto eu posso falar. Temos a vantagem de que além dele ser médico bioenergético, trabalha em geometria sagrada há muitos anos, que lhe dá uma preparação para o campo emocional das pessoas muito simpática, quando se entra porque isto não pode ser feito por qualquer pessoa, não é? Que se perceberam a filosofia do que eu expliquei, eu não me atreveria a fazer isto com qualquer pessoa. Portanto, aqui porque é sanador, não é? É sanador quando só o campo eletromagnético se vai gerar com o próprio grupo, já é cura, é cura. Alguma pergunta mais? Não? Vou dar uma? Bom, então até à próxima. Obrigada.